Gente, esse vídeo que eu vou gravar hoje, ele pode ser um vídeo que renda mais assuntos sobre esse, sabe? Mais assuntos sobre esse tema. E a gente vai falar de algo que não é concreto, que a gente não pode ver, a gente pode tocar, mas existe dentro da nossa consciência, tá? A palavra umbral, ela vem do espanhol, umbral, tá? E ela, no espanhol, ela representa o limiar, a entrada, tá? E no espiritismo, o lugar das sombras. Essa entrada, eles colocam como se fosse um umbral, a soleira da porta, sabe? Assim que você vai passar por ela para entrar para algum lugar, para entrar num cômodo, você acaba passando por aquela soleira, né? E no espiritismo, o lugar das sombras. Todos nós temos o nosso lado sombra, tá? Que fica, talvez, nosso mental, aí no nosso racional, nosso emocional, se divide aí entre esses corpos sutis, talvez nosso mental superior, mas nós temos nosso lado sombra, sim. E é nessa consciência que a gente carrega em algum dos nossos corpos sutis. Eu nunca dou certeza de nada, porque eu ainda estou estudando tanto, e eu, às vezes, me abro para tantas dúvidas de onde está, onde fica enraizado essa consciência, tá? Essa consciência que vai fazer com que a gente vá para determinado lugar. Se a gente fosse falar a língua dos homens, a gente ia falar para o céu ou para o inferno. O umbral, no popular, ele é o inferno, ele seria o inferno, tá? Mas ele não é aquele inferno que você vai ficar lá para sempre, tá? Então a gente nasce e a gente vai passando por horas que a gente tá vibrando melhor, horas que a gente vai vibrando mais no nosso lado sombra. Sempre como eu falo do equilíbrio. E quando a gente vai carregando pesos nessa consciência, o estado de consciência mais pesado, mas devido aos erros que nós cometemos, devido a crimes que nós cometemos, a mazelas que nós causamos na vida do outro, na nossa própria vida, tá? Tudo isso fica num registro espiritual, nessa consciência espiritual, e faz com que a gente vibre, tá? A gente pode ir para um umbral em vida, a gente pode viver nesse estado de consciência em vida, tá? Quando algumas pessoas falam assim, o inferno pode ser aqui na Terra, sim. Só que quando a gente desencarna, e eu vou ainda gravar um vídeo falando sobre o desencarne, porque não dá para fazer um vídeo, gente, falando sobre o desencarne, sendo que, assim, cada pessoa vai ter uma experiência, é como se fosse uma digital, sabe? Então a gente sabe ali, mais ou menos, claro, já desencarnamos muitas vezes, mas não dá para explicar, ó, você morrer de determinada coisa, determinada situação, você vai acontecer isso, isso, isso com você. Não dá para falar isso. É muitas coisas, existem toda a vida daquela pessoa e toda essa consciência que vai agir ali naquele momento, e as circunstâncias também, momento como a pessoa estava quando ela desencarnou, tá? Então assim, vamos se basear aqui no que a gente conhece, tá? André Luiz, ele teve uma vida bastante desregrada e ele acabou desencarnando devido ao mau uso do corpo físico, tá? E aí ele estava no estado de consciência que levou ele para o umbral, para esse lugar de sombras, aonde ele permaneceu por 7 anos. A partir do momento quando ele não estava mais vibrando, ou que ele espiou, a gente fala muito que o umbral, ele é um purgatório, aonde você vai ali se espiando, até ouvir o arrependimento, sabe? E aí quando você se limpa disso, paga, será que seria esse o nome falar? Eu acho tão delicado você falar pagar, mas você vai para aquele lugar e você espia ali alguma coisa, você se purifica de alguma coisa, e você pode ser acolhido no plano espiritual, e nós vamos falar sobre o mundo espiritual no próximo vídeo, de uma forma ou mais rápida, né? Tem gente que diz que só dá um oi no umbral, tem gente que não passa por essa região e já vai para o plano espiritual. O que a gente tem que ter consciência é que a partir do momento que houve o desenlace do corpo físico, nós não pertencemos mais à matéria, e
nós não pertencemos mais ao mundo da matéria. Então, a partir daquele momento, a gente já pertence ao mundo dos espíritos. E aí, a gente vai pertencer a outras regiões, tá? Então, a partir do momento que houve desencarne, a gente vai para o umbral, a gente vai para o mundo espiritual. Porém, alguns de nós insistem ainda ficar na crosta, tá? Acontece. Mas daí nós não pertencemos mais àquele lugar. Quando eu tinha aproximadamente 6, 7 anos, eu tive um desdobramento que eu fui numa região umbralina. Para uma criança, é claro, em espírito eu não era uma criança, mas por algum motivo, quando eu acordei, eu trouxe toda aquela impressão e eu me assustei, porque ainda minha mente não estava preparada e aquilo me marcou muito. Não é um lugar bonito, não é um lugar bom, mas eu sei que muitos de nós trabalham nesse lugar. Então, lá tem equipes do bem que trabalham, acolhendo, tentando resgatar, tentando ajudar. Para uma visão mais da Terra, sabe a Cracolândia? Então, quando eu vi a Cracolândia, e eu vi que ali era um umbral, sabe? Aí não tem aqueles pessoais, aquelas equipes que vão das igrejas, aquele pessoal que vão tentando ali acolher, ali ajudar, e muitos fogem, outros já vêm. Então, é mais ou menos aquilo que acontece, sabe? Só que aí de todos espíritos. E existem legiões formadas dentro do umbral, legiões assim de espíritos muito ainda que talvez evoluíram intelectualmente, mas não moralmente. Então são pessoas que têm medo da reencarnação, que querem de alguma forma influenciar o sistema natural das coisas, e eles ficam ali, e eles têm espíritos mais poderosos, espíritos que estão ali escravizados, espíritos que estão ali presos. Então assim, é muita coisa para a gente conversar e falar sobre o umbral, tá? Tem muita gente que tem medo, né, do umbral. Eu mesma, por muito tempo, eu tive muito medo, mas hoje eu já entendo que é um processo e que às vezes a gente tá nessa vibração umbralina aqui na Terra mesmo, então que a gente não deve ter medo, que a gente deve ter consciência da nossa ação, que toda a nossa ação vai gerar uma reação e isso vai interferir no momento que a gente sair do corpo. A gente tem que ter consciência de que tudo aquilo que a gente causa no outro, que a gente cria no outro, a gente é o Deus daquilo. Então a gente é o Deus da dor do outro e vai vir para nossa conta, tá? A gente vai ter que responder por tudo aquilo que a gente gerar no outro. Então assim, é de extrema importância a gente ter essa lucidez, essa consciência, para a gente não temer, entendeu? Nós ainda não somos perfeitos, mas a gente começa, quando a gente é lúcido, a gente vê, tá? O que a gente está fazendo de bom, o que a gente está aprendendo. Então, estudar é muito importante e colocar em prática, mas colocar em prática do fundo do seu coração. Quando você estender a mão, você estender sem ser boazinha, ser uma pessoa com compaixão pelo outro. E não adianta você achar que você é uma pessoa boa e que você vai para o céu, que você já não vai passar se você não faz nada, nem às vezes nem por você mesmo, mas você não faz nada. Você sabe quando a vida tá parada, a pessoa só pensa nela e mais nela, e às vezes nem nela? Então não. E essa consciência que eu queria trazer, eu estou muito rodeada desse assunto, muito rodeada de pessoas que teriam como se voluntariar, ajudar, abraçar uma causa. E elas ficam paradas esperando a vida passar, a morte chegar. E elas não ajudam nem a elas, nem os que estão próximos delas. Eu falo que é a verdadeira morte em vida. E você vai criar ali um estágio de consciência do qual você vai ter que espiar, tá? Lembrando, tudo aquilo que a gente causa no outro volta pra gente, né? O umbral tem diversas regiões, tá? Dentro do umbral. Então, tem regiões que são mais amenas, tem regiões que são mais obscuras. Depoimentos dentro de trabalhos mediúnicos, experiências minhas que eu tive, relatando frio, muito frio, relatando sede, fome, calor, muita dor, tá?
Só que dentro de tudo isso daí, sempre eu ouvi falar que tinha alguém ali querendo ajudar. Teria que ter, mas o arrependimento, esse processo de limpeza, de arrependimento, de cura ali do que te levou, dessa sombrinha que te levou para lá, ele tem que ser verdadeiro. Mas as equipes tentam. Voltando para o André Luiz, teve um momento em que ele viu a equipe e ele aceitou ajuda. Lembrem do filme que ele rezou, ele orou. Rezar é vibrar, tá? Ele vibrou, que ele não sabe por quanto tempo ele ficou ali pedindo ajuda. E aí, quando ele viu, ele foi acolhido, ele foi levado para uma colônia espiritual chamada Nosso Lar, que é onde se baseia todo o filme. E ali ele foi rapidamente pegando, aprendendo, querendo até trabalhar, porque ele foi médico na Terra, ele achava que a medicina da Terra era a mesma. Não, a medicina da Terra cuida de corpo físico. E a medicina, né, a terapia, vamos colocar aqui, o que cuida do espírito é outro. Ainda que hoje a gente já está se interligando. Eu já sou uma terapeuta energética. A gente já tá conseguindo trazer para cuidar do espírito também, né? Quando a gente dá um reiki em alguém, a gente está ali cuidando energeticamente daquela pessoa. E aí ele foi para todo um processo. Quem assistiu o filme vê que tem um determinado momento que ele consegue vir visitar a família dele, ele chega e vê a esposa dele casada. Gente, ele ficou 7 anos no umbral, tá? E depois aí ele ficou lá, depois que ele foi acolhido, ele foi se recuperando, e ele teve um processo, ele teve um tempo para conseguir vir para a Terra. E quando ele veio, ele pegou a esposa com outro homem. E naquela hora, ele entrou no estado vibracional novamente, ele se viu, ele foi puxado para o umbral. Quando ele chegou no umbral, já vestido de branco, a roupa que ele usava, tudo, que isso aí é tudo plasmado, a gente faz isso, tá? E aí ele viu tudo aquilo, ele se deu conta de que já tinha passado aquilo, ele volta e ele ajuda até na cura, né? Através de energias que ele fluidifica a água, ele ajuda a curar o atual marido da sua esposa na Terra. E ali tem todo um processo. Então, assim, é um filme que ele mostra bastante, acho que com bastante clareza, o que é umbral. Só que tudo na realidade é diferente, né? Você vê a Walt Disney num vídeo e você ir pra Disney tem essa diferença de, nossa, aqui é melhor do que eu esperava, ou não é tão bom quanto eu esperava. Então, assim, existem as diferenças. Para alguns pode ser que não seja tão difícil passar por esse lugar de sombra, né? Por esse limiar. Outros vão passar muito rápido, outros não vão passar. Outros já vão ficar um determinado momento e outros podem residir lá, desculpa o barulho, por um bom tempo, tá? Então, umbral, ele é um estado de consciência que nós carregamos com a gente desde antes do desencarne e depois a gente vai para essa vibração, esse estágio de consciência de vibração, que a gente passa por esse lugar para se filtrar ali, né, se limpar, para conseguir ser acolhido, né? Outra coisa que é muito legal a gente tá falando é sobre um umbral, porque eu falei sobre estágio de consciência, que a gente vai se filtrando ali, e que é o purgatório, o céu e o inferno, e eu falei das legiões que vivem, que habitam, né? Todo esse sistema, né? E quando a gente faz alguns trabalhos, a gente pede alguns favores para seres, eu vou colocar o nome esdrúxulo, eu não gosto de falar assim, mas eu vou colocar para que todos entendam, seres das trevas. As trevas, no caso, seria o lugar das sombras, as sombras é onde não tem luz, né? Então vamos colocar assim para todo mundo entender. E a gente faz uma troca. Tem gente que fala vender alma, mas não chega tanto. Aí você às vezes na hora do seu desencarne, no momento em que o seu corpo não vai voltar para a Terra, então vai voltar todos os elementos do seu corpo para todos
os ciclos da vida, reino mineral, reino vegetal, reino animal, né? E aí você é pego ali, você é levado, tá? Para esse lugar, dentro de processos de trabalho mediúnico, eu já vi espírito que ficou 30, 40 anos, servindo, pagando aquilo que ele obteve, ele teve um favor, ele tinha que pagar esse favor, nada é de graça, principalmente no âmbito de favores espirituais. Tudo vai ter, a conta chega daquilo que você faz para os outros, daquilo que você causa, daquilo que você pede, né? Ninguém vai vir aqui na Terra te fazer um favor. E existem essas legiões, esses exércitos de irmãos que trabalham, que vêm e é difícil a gente falar, às vezes eu dou risada assim, não é por desrespeito, não, é porque eu começo a vir as imagens na minha mente, tudo que eu estudei, dá um frio na barriga, a gente não sabe o que vai acontecer, a gente nunca sabe, gente, nunca sabe. Vamos tentar ser bons, não bonzinho, bons, vamos plantar sementes de amor, de compaixão, para que a gente se desvie desse lugar. Pessoal, eu vou gravar outros vídeos falando sobre umbral, mas para que isso aconteça, eu preciso que vocês deixem seu feedback, que vocês curtam, que vocês interajam, porque eu sabendo aqueles assuntos, eu vi que por mediunidade há um interesse muito grande em vídeos. Eu vi que por esses assuntos existe um interesse. Mesmo você fazer vídeo com menos de 20 minutos, gente, 15, 16, tentar fazer mais curtinhos ainda. Mas aí vocês mandam para mim, colocam uma velocidade maior também para assistir o vídeo, às vezes agiliza. Eu tento falar um pouco mais devagar, porque tem pessoas que estão estudando aqui comigo, estão aprendendo. Então, eu tento fazer de um jeito que fica bastante didático. E qualquer dúvida, deixa aí nos comentários, tá bom? Ó, um grande beijo para vocês, um abraço carinhoso, caloroso. Qualquer coisa me chama. Tchau, tchau.